Vamos aqui à solução de mais um exercício, outro exercício da ESAF, que diz assim: se a professora de matemática foi à reunião, nem a professora de inglês, nem a professora de francês deram aula. Se a professora de francês não deu aula, a professora de português foi à reunião. Se a professora de português foi à reunião, todos os problemas foram resolvidos. Ora, pelo menos um problema não foi resolvido. Logo, então como fazer para resolver esse tipo de questão? Aqui nós temos uma questão envolvendo lógica de argumentação, e aqui nós temos algumas premissas. A primeira premissa diz que se a professora de matemática não foi à reunião, nem a professora de inglês, nem a professora de francês deram aula. É a primeira premissa. A segunda, se a professora de francês não deu aula, a professora de português foi à reunião. A terceira, se a professora de português não foi à reunião, todos os problemas foram resolvidos. E a quarta, pelo menos o problema não foi resolvido. Então, qual é a resposta que vai equivaler a essa afirmação? Ou seja, que é, consequentemente, obrigatória em relação a essas afirmações. Bem, para resolvermos esse tipo de questão, nós vamos fazer como nós temos feito. Primeiramente, nós vamos substituir as premissas, as proposições, por letras. Então, nós vamos chamar de M a seguinte afirmação: a professora de matemática foi à reunião. Observa que a gente pega sempre pelo positivo. Então, a professora de matemática foi à reunião é a premissa M. Vamos chamar de M, ou a proposição M, O I nós vamos dizer o seguinte: a professora de inglês deu aula. Está aqui, ó. A professora de inglês deu aula. Então, I, a professora de inglês deu aula. Vamos chamar de FR, a professora de francês deu aula. De P, a professora de português foi à reunião. E mais o R, nós vamos dizer que todos os problemas foram resolvidos. Então, baseado nessa nomenclatura que nós criamos, agora sim nós vamos traduzir todas essas premissas em símbolos, Vamos fazer através de simbologia. Então, a primeira diz assim, se a professora de matemática foi à reunião, qual é a letra correspondente? A letra M. Então, M. Então, o que acontece? Nem a professora de inglês, nem a professora de francês deram aula. Então, traduzindo isso aqui, eu vou dizer assim, se a professora de matemática foi à reunião, então, não a professora de inglês e não a professora de francês. Ou seja, em outras palavras, M, então, não I e não FR. Por que não? Porque eu estou negando, estou dizendo que a professora de inglês não deu aula, e estou dizendo também que a professora de francês não deu aula. Nem corresponde a um I. Então, se M, então, não I e não FR. Ok? Traduzindo a segunda premissa, diz assim, se a professora de francês não deu aula, a professora de português foi à reunião. Fica como? Se, não FR, porque a professora de francês não deu aula, não deu aula. A professora de francês da aula é FR. Então, aqui nós temos um não FR. Então, P. Quem é P? P, a professora de português foi à reunião. A professora de português foi à reunião. A quarta premissa diz, a terceira premissa diz, se a professora de português foi à reunião, qual é a professora de português? É o P. Então, se P, então, a professora, então todos os problemas foram resolvidos. Então, fica, se P, então R. Então, vai ficar, se P, então R. E, por fim, pelo menos um problema não foi resolvido. Nós já aprendemos em aulas anteriores, em exercícios anteriores, que a negação do todo é pelo menos um, ou algum. Então, se eu disser, se todo A é B, então eu vou dizer o seguinte, algum A não é B, ou pelo menos um A não é B. Então, é isso que é a negação. Então, se todos os problemas foram resolvidos é a afirmação, a negação disso, o não R, é pelo menos um problema não foi resolvido. Então, eu tenho, portanto, que o último é o não R. Entendido? Porque aqui, nós dissemos que todos os problemas foram resolvidos, é a proposição afirmativa. Pelo menos um problema não foi resolvido, é a negação disso.
então nós temos o não R. Ok, então formulamos aqui as nossas premissas através da simbologia, e agora vamos à solução. Observe que nós já deixamos aqui para você visualizar as tabelas verdades, né, para facilitar o nosso raciocínio. Então, para resolvermos esse tipo de exercício, nós vamos considerar, observe que eu tenho aqui uma proposição simples. Então, quando nós temos proposição simples, a melhor forma de resolvermos esse tipo de questão, de lógica de argumentação, é considerando todas as premissas como sendo verdadeiras. Então, eu vou dizer que a primeira, a segunda, a terceira e a quarta premissa são verdadeiras. E a partir daqui, eu encontro os valores lógicos de todas as proposições. Ora, se eu estou dizendo que não R é verdadeiro, então, logo, eu vou ter o seguinte, que R vai ser falso. Por quê? Não R não é verdadeiro? O contrário de verdadeiro é falso. Logo, eu encontro o primeiro valor lógico, R, né, que vai ser falso. Então, se eu tenho que o valor de R é falso, então eu vou substituir, onde tem R, eu vou substituir, né, aqui ficou verdadeiro, e aqui ficou falso. Por quê? Porque eu tenho o valor de R não é falso, e aqui eu tenho um não R, um não falso virou verdadeiro. Muito bem. Qual é a próxima que eu posso resolver? Eu tenho aqui, P, que eu não sei qual é o valor lógico dele, mas eu tenho aqui um valor lógico já que é falso. Observa que nós temos aqui o quê? Uma condicional. Quando nós vamos aqui para a tabela verdade da condicional, o segundo elemento da condicional é falso. Então, onde que acontece o segundo elemento ser falso? Aqui e aqui. Observa que eu tenho que encontrar esse valor lógico aqui verdadeiro. Então, se eu considerar o primeiro como sendo verdadeiro, então nós vamos ter resultado falso. Se eu considerar o segundo como falso, eu vou ter o valor lógico verdadeiro. Então, é esse que nós queremos. Então, para que aqui nós tenhamos um valor lógico verdadeiro, obrigatoriamente, o valor de P tem que ser o quê? Tem que ser falso. Porque se for falso, eu vou ficar assim, falso, então falso. Falso, então falso, resultado verdadeiro. Logo, eu concluo que P é falso. Então, substituo o valor de P, eu já tenho o seguinte, aqui eu tenho P, substituir por falso. E aqui eu também tenho P, substituir por falso. Observa que agora eu fiquei, falso, então falso, está aqui, falso, então falso, resultado verdadeiro. Seguindo o mesmo raciocínio, eu tenho aqui um outro falso. Esse falso aqui, observa aqui, para que isso aqui tenha valor lógico verdadeiro, o não FR tem que ser o quê? Tem que ser falso também. Então, o não FR tem que ser falso. Se o não FR é falso, então o FR é verdadeiro. Aí eu descubro mais um valor lógico, que é o valor lógico do FR. Veja que por cadeia eu vou resolvendo, né, os problemas. Então, continuando, ainda nós temos o seguinte, substituindo, ficou assim. Então, falso, verdadeiro, aqui o verdadeiro, e aqui eu substituí, o FR não era falso? Está aqui, ficou falso. Muito bem. Agora aqui, nós temos uma proposição composta. Eu tenho um não I e um F. O que acontece com o I? Aqui eu já tenho um F. Vamos aqui na tabela verdade do I. Você observa que, aqui é falso, o resultado foi falso. Aqui é falso, o resultado foi falso. Aqui é falso, o resultado foi falso. Então, eu sei que esse valor lógico aqui, ele é o quê? Ele é falso. Por que eu sei? Porque, independente do valor de I, o que eu colocar aqui, como eu já tenho um valor falso, o resultado vai dar falso. Então, esse valor aqui é falso. Se esse resultado aqui é falso, então eu concluo, da mesma forma que esse e que esse M, ele tem que ser obrigatoriamente o quê? Falso. Só para você entender, eu não sei ainda o valor de I, mas o que eu sei é o seguinte, eu sei que aqui nós temos uma disjunção, aliás, uma conjunção. Na conjunção, para que eu tenha resultado lógico verdadeiro, é obrigatório que todos sejam verdadeiros. Se houver um falso na conjunção, o resultado lógico vai ser o quê? Vai ser falso. Isso me faz concluir que esse resultado aqui, ele é o quê? Ele é falso. Esse resultado aqui, ele é falso. Ok? Muito bem. Aqui ele é falso. Mas eu não consigo ainda determinar o valor de I. Mas se eu já tenho que esse valor lógico aqui é falso, esse resultado todo aqui da premissa é verdadeiro, então eu concluo que o M tem que ser o quê? Tem que ser falso. Fica assim, falso, então falso, resultado verdadeiro. Então, qual seria o valor lógico de I? Né?
Ó, esse resultado aqui, ó, é falso. Ok? Então, como esse valor lógico aqui é falso, não dá para eu saber o valor de I. O valor de I tanto pode ser verdadeiro, como ele pode ser falso. Se você considerar, por exemplo, o valor de I como sendo verdadeiro, o não I é o quê? O não I ficaria falso. Falso e verdadeiro, verdadeiro, aliás, e falso, daria falso. Se você considerar o valor de I como sendo verdadeiro, e aqui o não verdadeiro é falso. Falso e falso, resultado falso. Então, o I tanto pode assumir valor verdadeiro como valor falso. Pela situação, pelos raciocínios, pelas premissas, não deu para eu deduzir. Então, eu não consigo, através desse exercício, desse cálculo, desse raciocínio, encontrar o valor lógico de I. I, para mim, portanto, é indeterminado. Mas eu já tenho o valor lógico dos outros. Então, vamos à solução do nosso exercício? Espero que você tenha entendido aqui, ó. Embora eu não saiba o valor de I, mas o que eu sei é que esse resultado é falso. Por quê? Porque o segundo resultado já é falso. E eu tenho aqui uma conjunção. Então, em uma conjunção, a presença de um falso já torna toda a sentença falsa. Então, eu já concluo que isso aqui é falso, mas não sei determinar o valor de I, que tanto pode assumir valor lógico verdadeiro, como valor lógico falso. E eu saber que isso aqui é falso, me leva o valor de M, que eu concluo, portanto, que é falso. Então, o resultado, R falso, P falso, FR verdadeiro, M falso e I indeterminado. Então, voltamos para a nossa questão, chegamos, portanto, com esses resultados. E o que significa esses resultados? R é falso. Ora, o que significa R? R significa que todos os problemas foram resolvidos. Só que aqui está dizendo que R é falso. Dizer que isso é falso é a mesma coisa que dizer o seguinte, ó, que pelo menos um problema não foi resolvido. Então, é verdade que pelo menos um problema não foi resolvido. É isso que significa esse resultado lógico de R ser falso. O P é falso. O que significava para nós o P? A professora de português foi à reunião. Só que esse P é falso. Então, se esse P é falso, a professora de português não foi à reunião. É a mesma coisa assim, ó. É verdade que a professora de português não foi à reunião. É isso que significa esse P falso. Esse FR é verdadeiro. Então, significa, é verdade que a professora de francês deu aula. O M, a professora de matemática foi à reunião. Isso aqui é falso. Então, é verdade que a professora de matemática não foi à reunião. E o I, eu não consigo determinar. Ficou para nós uma incógnita. Então, tanto pode ser verdadeiro, a professora de inglês tanto pode ter dado aula, como não. Os dois valores são aceitáveis, uma vez que não deu para nós sabermos. Com esses dados, agora nós vamos à solução do nosso problema. Então, vamos analisar. Diz assim, ó, a professora de matemática não foi à reunião. Isso aqui é verdade ou isso aqui é verdadeiro ou é falso? Vamos lá. O valor que nós encontramos foi esse, ó. Cadê? Professora de matemática. A professora de matemática não foi à reunião. Isso aqui é verdadeiro. Então, isso aqui também é verdadeiro. A professora de francês não deu aula. Ó, aqui está dizendo que a professora de francês deu aula. Então, essa afirmação aqui é o quê? É falsa. Então, verdadeiro e falso, resultado lógico falso. Veja que eu tenho aqui, ó, I, né? Verdadeiro e falso, resultado lógico falso. Aqui está dizendo, ó, a professora de matemática e a professora de português não foram à reunião. Então, a professora de matemática foi à reunião? Vamos ver? A professora de matemática não foi à reunião. Então, ele está dizendo que ela não foi. Então, verdadeiro. Porque aqui está dizendo, ó, não foi à reunião. Então, essa afirmação é verdadeira, porque ela realmente não foi. A professora de português foi à reunião? Aliás, não foi à reunião? A professora de português não foi à reunião. Então, também ele está falando verdade. Então, verdadeiro e verdadeiro, resultado verdadeiro. A professora de francês não deu aula. Vamos ver? A professora de francês deu aula. Então, isso aqui é falso. Ó, isso aqui é falso, porque o verdadeiro seria a professora de francês deu aula. A professora de português não foi à reunião.
A professora de português, cadê? A professora de português não foi à reunião, verdadeiro. Então, falso e verdadeiro, resultado lógico, falso. A professora de francês não deu aula. Ó, a professora de francês deu aula, então está errado. Ó. Ele está dizendo que ela não deu aula e nós encontramos que ela deu aula, então ele tá falando falso. Aqui, na verdade, a gente inverteu, né? Está aqui, falso. A professora de português foi à reunião. Então, falso, porque a professora de português não foi à reunião. A professora de inglês e a professora de francês não deram aula. O que eu posso dizer da professora de inglês? Nada. Eu não consigo dizer nada da professora de inglês. A professora de inglês, o resultado, uma incógnita, indeterminada. Eu não sei dizer. Né? E aqui, no caso, o resultado lógico, falso. A professora de francês não deu aula. A professora de francês... Cadê? Ó, a professora de francês, ela deu aula. Aqui, ele está dizendo que a professora de francês não deu aula. Então, esse resultado aqui é falso. Veja. Por quê? Porque ela deu aula e ele está dizendo que ela não deu aula. Agora, olha só. Eu não sei determinar qual é o valor lógico dessa proposição. Mas, independente do valor lógico, esse resultado aqui vai ser falso. Por quê? Porque aqui eu tenho uma conjunção. Então, se esse valor aqui for verdadeiro, ficaria assim, ó, verdadeiro e falso. Resultado, falso. Se esse resultado fosse falso, ia ficar falso e falso. Resultado, falso. Então, a presença desse falso na conjunção torna essa sentença totalmente falsa. Então, independente desse valor, eu sei que isso aqui é falso. Então, a única opção que apresenta resultado totalmente verdadeiro é na letra B. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Espero que você tenha entendido e até a próxima aula.